Mas, por exemplo, se eu quisesse criar uma notícia mais completa, uma imagem, que é a notícia que nem aquele exemplo que eu mostrei lá do G1, uma imagem e uma descrição. Nesse caso, não seria bom a gente colocar essas informações soltas aqui dentro desse array. Vai dificultar muito a nossa vida, né? Daria para fazer? Acho que até pode ser que desse. Por exemplo, se eu tivesse aqui, daí eu quero uma imagem. Quero a imagem das NFTs. Então, a segunda posição aqui eu botaria nfts.jpg. Depois a descrição. Não seria a melhor forma de usar um array, uma listagem nesse caso. Se a gente sabe que a gente quer agrupar, que esses dois valores aqui são da mesma notícia, esses dois aqui, não tem por que a gente colocar separado. Nesse caso, a gente poderia usar um objeto, que daí a gente consegue agrupar isso aí, né? Colocar as informações juntas no mesmo objeto, para que a gente consiga depois, por exemplo, lá na tela, renderizar uma notícia por vez, uma embaixo da outra ali, que nem o exemplo que a gente viu. Esse exemplo aqui do G1. A gente poderia renderizar uma a uma, fazendo um laço aqui, né, em todas as notícias, nessa listagem de notícias, e apresentar as informações de cada uma delas. Então, para fazer isso, é mais fácil que cada notícia dessa seja um objeto separado. Não seria bom fazer dessa forma aqui. Então, como é que a gente faria, né? Para criar um objeto, a gente precisaria ter uma notícia. A gente poderia ter um objeto notícia. Aí, para criar um objeto, a gente tem que usar o colchetes. Assim, a gente teria um objeto vazio também, criado aqui. Mas nesse caso aqui só está vazio, né? Então a notícia, ela está vazia. Para a gente ter mais informações, a gente precisaria passar aqui através de chave e valor. Dentro aqui a gente teria que passar, né? Por exemplo, título, 2 pontos, como a chave, uma das propriedades desse objeto. E daí aqui a gente colocaria assim, né? Pegaria esse string, e aí depois dos 2 pontos a gente diria, o título é conheça tudo sobre NFTs. Então eu criei uma notícia só, um objeto, com uma propriedade. E é mais fácil da gente trabalhar com objetos, porque o objeto está mais próximo da realidade, né? Do mundo real. Por exemplo, um lápis. Um lápis, ele vai ter uma cor, ele vai ter um tamanho. A cor do lápis é vermelho. Então ele tem chave seria a cor e o valor seria vermelho. Ele tem um tamanho, tantos centímetros. Ele vai ter um peso até. O peso dele vai ser tal. Então, objetos a gente já está mais próximo do nosso mundo. Então, a gente só traz isso para a programação e cria os objetos com características dele, né? Nesse caso, as características aqui, título, a imagem, a descrição, seriam o que a gente chama de propriedades, né? Mas nada mais são do que as características de um objeto. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.